Vamos falar agora sobre o termo Ethernet. Pessoal, o que é Ethernet quando a gente pensa nas redes de computadores? Ethernet é um dos principais padrões utilizados para a conexão de computadores em uma rede local. Então podemos dizer, como o próprio texto indica ali, padrão e tecnologia de rede muito utilizada para a conexão de redes locais. Eu vou demonstrar isso na prática para vocês numa imagem esquematizada. Acompanha. Imagina que aqui eu tenho 6 computadores conectados entre si através de um mesmo equipamento aqui chamado switch, e eu te digo que esse equipamento, esse switch que está aqui no meio, que está aqui no centro, é compatível com o padrão Ethernet, e que as placas de redes de cada um desses computadores aqui conectados também é compatível com o padrão Ethernet, e que esses cabos de rede utilizados, que são aqui cabos de par trançado, também são compatíveis com o padrão Ethernet. Isso quer dizer que se eu conectar esses dispositivos todos entre si e configurar de forma adequada, eles vão funcionar direitinho porque todos estão no mesmo padrão. Então a gente pode dizer que o padrão Ethernet é um padrão para a indústria de hardware e de software de rede produzirem equipamentos e recursos de rede para que, quando conectados entre si, todos estejam no mesmo padrão e então tudo funcione perfeitamente. Essa é a ideia do padrão Ethernet. Ele é um padrão baseado, principalmente, como eu disse, ele é utilizado para conexão de redes locais e ele é baseado em comunicação por pacotes de dados. Quer dizer, um determinado computador quer enviar pacotes de dados para um outro computador e é assim que acontece no padrão Ethernet. Então, o trânsito desses dados é um trânsito através de pacotes de dados como um padrão único, aí, um padrão que, nesse caso, eu estou utilizando um padrão único chamado Ethernet, porque se eu começar a usar outros padrões na rede, eu, de repente, vou precisar outros equipamentos para converter de um padrão para outro. Mas no meu caso, aí eu montei uma rede só com equipamentos compatíveis com o padrão Ethernet. Um outro ponto importante é que esse padrão Ethernet ele foi evoluindo com o passar do tempo. O padrão Ethernet inicial tinha velocidades de 10 megabits até 10 megabits por segundo, o Fast Ethernet até 100 megabits por segundo, o Gigabit Ethernet até 1 gigabit por segundo, que é aproximadamente 1000 megabits por segundo, e o 10 gigabit Ethernet com taxas de transferências de até 10 gigabit por segundo, que é aproximadamente 10.000 megabits por segundo. Bem, então a gente percebe que o padrão Ethernet ele não parou de evoluir com o passar do tempo. Agora sim já podemos responder uma questão. Acompanhe essa questão interessante. Em redes de computadores, a tecnologia de interconexão para as redes locais, baseadas no envio de pacotes, é conhecida tecnicamente como. Agora ele se entregou aqui facinho, porque ele falou que era tecnologia para conectar redes locais e ainda disse que era baseada no envio de pacotes. Entre essas apresentadas, a resposta é Ethernet, da letra C de Canadá. Percebe que aqui era engraçado porque a questão tentou fazer uma pegadinha, aparece na letra D, Local Area Network, que significa rede local. Mas o termo LAN, Local Area Network, é só a sigla que identifica a rede local. A tecnologia para interconexão, para conectar os computadores dentro dessa rede local, mediante o envio de pacotes de dados, aí é conhecida como Ethernet, né? Telnet não é, porque Telnet é apenas um protocolo que permite acesso remoto. Internet não é uma rede local, é a rede mundial de computadores. Local Area Network é LAN, é a sigla que determina rede local, simplesmente a sigla que identifica uma rede local. E Media Access Control é um endereço físico das placas de rede, dos equipamentos, inclusive do próprio padrão Ethernet, mas é apenas o endereço físico de alguns dispositivos. Portanto, aqui, padrão ou tecnologia para interconexão em redes locais usando métodos de transmissão através de pacotes é o padrão Ethernet, letra C de Canadá, gabarito e a resposta dessa questão.